Tudo que Deus queria era proteger o seu povo, e por isso a sua palavra, ela nos protege quando ela é obedecida. Agora, Deuteronômio 24, vamos ver até onde a gente chega, se 25, 26, não sei, depende do conteúdo, mas vamos nos aplicar a entender a vontade de Deus através dela. Meu Deus, eu entrego essa meditação nas tuas mãos e peço que o Senhor nos dê o entendimento dela, e eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está aqui também se dedicando a ouvir, entender a tua palavra. Eu sei que ela necessita de tantas coisas e ela está buscando o teu reino em primeiro lugar, então que as demais coisas vá sendo acrescentadas, principalmente aquela que ela tem maior necessidade. Eu entrego tudo em tuas mãos. Amém. Versículo 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que, se não achar graça em seus olhos, por nela encontrar coisas indecentes, falhar uma carta de repúdio e lhe a dará na sua mão e a despedirá da sua casa. O comentário aqui diz assim: o propósito de Deus para o casamento é uma união que supera a ligação física. Marido e mulher devem se tornar apenas um diante dele. Isso simboliza a união entre Deus e o ser humano, que também deve ser indissolúvel. No altar, o casal assume o compromisso de vencer as diferenças e as dificuldades. Por isso, as Escrituras não incentivam o divórcio, pois o processo de separação para o casal é difícil, especialmente se possui filhos. Havendo uma chance, mesmo que pequena, a reconciliação deve ser considerada. Na época de Moisés, o Eterno Deus deu instruções para regulamentar os problemas existentes no matrimônio, devido à dureza do coração humano. O Senhor Jesus confirmou isso anos mais tarde, quando prezou pela santidade no casamento. Mateus 19, 3-9 diz assim: então chegaram a ele os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-lo? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Embora hoje o divórcio seja amplamente aceito, a vontade de Deus no que se refere ao casamento nunca mudou. E hoje, as pessoas elas vão se guiando pelo coração. E naquele tempo também. Se não se guiasse pelo coração, não haveria divórcio. Há o divórcio porque as pessoas elas tapam os olhos para a realidade e elas preferem viver na emoção do seu coração, na ilusão. E quando então a ilusão acaba, vem a realidade, e a realidade às vezes a pessoa não quer viver ela. E aí o 2, se ela, pois, saindo da sua casa, for e se casar com outro homem, e este também a desprezar, ele fizer carta de repúdio, ele a der na sua mão e a despedir da sua casa, ou se esse último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a tomá-la para que seja sua mulher, pois que foi contaminada, pois a abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Quando o homem for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum por um ano inteiro. Ficará livre na sua casa para alegrar a mulher que tomou. Não se tomará em penhor ambas as mós, nem a mó de cima, nem a de baixo, pois se penhoraria assim a vida. Quando se achar alguém que tiver furtado um dentre os seus filhos, dos filhos de Israel, e escravizá-lo ou vendê-lo, esse ladrão morrerá e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra e tenhas grande cuidado de fazer conforme a tudo que te ensinarem os sacerdotes e levitas. Como lhe tenho ordenado, terás cuidado de o fazer.
Lembra-te de que o Senhor teu Deus fez Miriam o caminho, quando saíste do Egito. Quando emprestardes alguma coisa ao teu próximo, não entrará em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestastes te trará fora o penhor. Porém, se for homem pobre, não te deitarás com o seu penhor. Em se pondo o sol, sem faltar, lhe restituirás o penhor para que durma na sua roupa e te abençoe. E isto te será justiça diante do Senhor teu Deus. Não oprimirás o diarista, pobre e necessitado de teus irmãos ou de teus estrangeiros que está na tua terra e nas tuas portas. No seu dia lhe pagarás a sua diária, e o sol não se porá sobre isso, porquanto pobre é, e sua vida depende disso, para que não clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Os pais não morrerão pelos filhos, nem os filhos pelos pais. Cada um morrerá pelo seu pecado. E aí o comentário diz, cada um morrerá pelo seu pecado. A justiça divina responsabiliza cada indivíduo de acordo com seus próprios pecados. Assim, cônjuges e familiares ficam isentos da culpa da transgressão alheia. No juízo final, cada um prestará conta do que fez ou deixou de fazer diante de Deus. Apocalipse 20:12 diz: E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriram-se outro livro, que é o livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Assim também com respeito à nossa vida espiritual, a nossa comunhão com Deus e a salvação, ela é individual. Se você tem filhos, os seus filhos vão ter que conquistar a salvação deles. Se você tem esposa, sua esposa dela, você a sua, e vice-versa. E assim, em todos os aspectos da nossa vida, a nossa salvação, ela é individual. Então, eu tenho que conquistar a minha esposa tem que conquistar dela, e eu não posso perder a minha salvação por causa de absolutamente nada e ninguém. O 17. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás um penhor, a roupa da viúva, mas lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor teu Deus te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isto. O comentário diz, não perverterás o direito. Há quem tire vantagens dos menos favorecidos, mas as recomendações do Altíssimo mostram que estes devem ser protegidos e tratados com justiça. Quem um dia esteve do lado avesso da vida e foi beneficiado pela fé, consegue usar da mesma misericórdia para com os aflitos. E o 19. Quando no teu campo colheres a tua colheita, esqueceres o molho no campo, não tornarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás para colher o fruto dos ramos. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás para rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, porquanto te ordeno que faças isso. Na verdade, Deus está ensinando aqui você se colocar no lugar do próximo, né? Amar o seu próximo é isso, é você se colocar no lugar dele, saber a dor que ele está enfrentando e se colocar à disposição para ajudar. Deuteronômio 25. Quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo para que julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar-se para que seja açoitado diante de si, segundo a sua culpa será o número de açoites. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura, se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Não atarás a boca ao boi quando trilhar. O comentário do 4 diz, o boi ajudava o homem no seu trabalho de tração, e nada era mais justo para ele que ficar com a boca livre para alimentar-se durante o seu esforço. Isso mostra justiça, pois se o trabalho é feito,
tão logo precisa ser recompensado. O apóstolo Paulo usa esse exemplo para mostrar o direito de um pregador do evangelho ser sustentado pela igreja ou pela comunidade onde trabalha. 1 Coríntios 9:9 diz: porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura tem Deus cuidado dos bois? Por isso que Deus, se ele tem um cuidado com o animal, né, quanto mais os seus servos, que se sustentam através do trabalho que é feito na igreja. Agora o versículo 5. Quando, irmãos, morarem juntos e um deles morrer e não tiver filhos, então a mulher do falecido não se casará com homem estranho de fora. Seu cunhado estará com ela e a receberá por mulher e fará a obrigação do cunhado para com ela. E o primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que seu nome não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, esta subirá à porta dos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer cumprir para comigo o dever de cunhado. Então os anciãos da cidade o chamarão e com ele falarão. E se ele persistir e disser: não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos, e lhe descalçará o sapato do pé, e lhe cuspirá no rosto, e protestará e dirá: assim se fará o homem que não edificar a casa de seu irmão. E o seu nome se chamará em Israel a casa do descalçado. O comentário daqui diz: a lei do levirato dizia que o irmão ou o parente mais próximo de um homem que morresse sem filhos deveria se casar com a viúva. O primeiro filho dessa união faria com que o nome do falecido se perpetuasse na tribo em que pertencia. Seguindo para o 11. Quando pelejarem dois homens, um contra o outro, e a mulher de um chegar para livrar seu marido da mão do que fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar pelas suas vergonhas, então cortar-lhe-ás as mãos, não apouparás o teu olho. Na tua bolsa não terás peso diversos, um grande e um pequeno. Na tua casa não terás dois tipos de efa, um grande e um pequeno. Peso inteiro e justo terás, efa inteiro e justo terás, para se prolongue os teus dias na terra que te dará o Senhor teu Deus. Porque abominação é ao Senhor teu Deus todo aquele que faz isto, todo aquele que fizer injustiça. E o comentário daqui diz: integridade nos negócios. As pessoas geralmente se preocupam com os erros visíveis, como roubos, assassinatos ou traições, mas esquecem que a injustiça, por menor que seja, também é pecado. Desonestidade, negociações, mentiras, fraudes e promessas não cumpridas são exemplo de atitudes injustas que prejudicam o próximo, desagradam a Deus. Por isso, devemos ser transparentes e autênticos com tudo e com todos. Seguindo para o 17, lembra-te de que te fez Amaleque no caminho quando saías do Egito, como te saiu ao encontro no caminho, e feriu na tua retaguarda todos os francos que iam atrás de ti, estando tu cansado e afadigado, e não temeu a Deus. Será, pois, que quando o Senhor teu Deus te tiver dado repouso de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuí-la, então apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esquecerás. Aqueles inimigos, eles tinham medo, na verdade, do Egito. Então, eles não queriam facilitar a passagem do povo de Israel, porque eles temiam morrer pela mão dos egípcios. E esqueceram que, na verdade, opondo-se aos israelitas, eles estavam se opondo ao próprio Deus. Assim é você. Se você está com Deus e alguém se opõe contra você, está se opondo ao próprio Deus. Deuteronômio 26. E será que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der por herança, e a possuíres e nela habitares, então tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra, que te dá o Senhor teu Deus, e as porá no cesto, e irás ao lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali fazer habitar o seu nome. E irás ao sacerdote que houver naqueles dias e dir-lhe-ás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor jurou a nossos pais dar-nos. O comentário diz: o primeiro compromisso na terra prometida
deveria ser entrega das primícias como sinal de agradecimento e reconhecimento a Deus. Não é o valor monetário que está em questão, mas essa consideração indica quem o ofertante tem como Senhor. Ao apresentar suas primícias a Deus, o ser humano reconhece a soberania do Altíssimo em sua vida. Contudo, se ele as retém, coloca-se na condição de senhor de si mesmo e indiretamente fica sujeito ao domínio do devorador, como está em Malaquias 3,11, que diz assim: e por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Abraão já honrava o Eterno com suas primícias. Isso significa que o conceito de dízimo existe desde o chamado do patriarca de Israel. Gênesis 14:20 diz assim: e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Abraão havia saído com os 318 para resgatar seu sobrinho. E ele foi lutar contra 4 reis que estavam já vencendo outras tantas batalhas e havia vencido outros 5. Então Abraão sabia que ele, com 318, não teria condições de vencer aqueles reis. Mas ele tinha um diferencial, ele dependia de Deus. E a sua dependência de Deus trouxe então essa consciência de que a vitória que ele obteve foi através de Deus e não dos 318. Então ele devolveu o dízimo. Essa mesma consciência tem que estar em nós, que nós tivemos condições, capacidade para ir trabalhar, para ter o trabalho, para ter o sustento, e o que nós temos vem de Deus. Então, por essa causa, nós devolvemos a Deus o dízimo de tudo que chegar às nossas mãos como forma de reconhecimento. E como nós lemos, Deus indica o lugar certo para fazer isso, que é a casa de Deus, para que haja manutenção no seu templo. Você pode ler isso, por exemplo, em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10. E aqui também, como nós lemos, né? Deus mandou preparar as primícias e levar no lugar indicado por ele. No 4. E o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. O comentário diz: as primícias, o Todo-Poderoso estabeleceu como e onde as primícias deveriam ser apresentadas a ele. O ofertante entregava ao sacerdote um cesto preparado com os primeiros frutos da sua colheita. Em seguida, ambos colocavam as mãos por baixo do cesto e o moviam em direção ao altar do santuário. Essa atitude de fidelidade provava que a pessoa reconhecia Deus como Senhor de toda a terra e de sua própria vida. O 5. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer, foi meu pai, e desceu ao Egito, e ali peregrinou com pouca gente. Porém, ali cresceu até vir a ser nação grande, poderosa e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e nos afligiram, e sobre nós impuseram uma dura servidão. Então clamamos ao Senhor de nossos pais, e o Senhor ouviu nossa voz e atentou para a nossa miséria, e para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com mão forte, e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres. E nos trouxe a esse lugar, e nos deu essa terra, terra que mana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porá perante o Senhor teu Deus, e te inclinarás perante o Senhor teu Deus. O comentário diz: a oração das primícias tinha algumas finalidades: lembrar o passado, agradecer pela fidelidade do Altíssimo, honrá-lo pelas bênçãos do presente e garantir o cumprimento das suas promessas. Somente pela lealdade divina, os israelitas venceram a escravidão, tiveram seu clamor respondido e viram um braço forte do Todo-Poderoso estendido. Nós também temos inúmeras razões para honrá-lo com alegria por meio das nossas primícias. Essa é a melhor forma de provar que reconhecemos que tudo em nossas vidas veio de Deus. Então, olha que oração interessante, né? Quer dizer, a forma de reconhecimento, como diz o bispo, né? Primeiro, lembrando do passado, né? Da onde nós fomos tirados, da onde nós estávamos,
Agradecer pela fidelidade de Deus, porque Ele foi fiel, é fiel, as suas promessas sempre estarão firmes e fiéis, porque Ele preza pela sua palavra. Honrá-lo pelas bênçãos do presente e garantir o cumprimento das suas promessas. Quer dizer, nós não olhamos para as circunstâncias, para os problemas, mas nós cremos na palavra. A palavra de Deus vai se cumprir. 11. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a ti e a tua casa, tu e o levita, e o estrangeiro que está no meio de ti. Sabe, perceba uma coisa aqui. Nós temos que ser gratos. Quando você olha para os problemas, a tendência de você olhar para eles é você começar a duvidar, você achar que Deus não te responde, que não tem jeito, sua vida não tem solução. Quando você começa a olhar para aquilo que Deus já fez, ainda que seja mínimo, pouco, ainda que seja algo minúsculo, mas Deus já fez, provou o poder dele para você, é suficiente para você olhar para isso e recobrar ânimo e seguir em frente e crer que a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida. O 12. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita, no ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. E dirás perante o Senhor teu Deus: tirei da minha casa as coisas consagradas e as dei também ao levita, e ao estrangeiro, e ao órfão e à viúva, conforme a todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Delas não comi no meu luto, nem delas nada tirei quando imundo, nem delas dei para os mortos. Obedeci à voz do Senhor meu Deus, conforme a tudo que me ordenaste, tenho feito. Comentário do 14. Não comi no meu luto. O dízimo foi instituído como as primícias dos rendimentos do ser humano, isto é, a primeira décima parte que deve ser devolvida no altar, como está em Malaquias 3:10. Ele é sagrado, pois pertence a Deus e à sua obra. A fidelidade nos dízimos não se trata de um compromisso empolgado e vacilante, mas de um pacto obediente que não pode ser quebrado nem mesmo nas situações mais difíceis da vida, como no luto. O que pertencia ao Altíssimo não era usado nem mesmo nos momentos de maiores dificuldades, como nas cerimônias fúnebres e nos sepultamentos de pessoas próximas. Quer dizer, nada justifica você tocar naquilo que pertence a Deus. Não é justificável você tocar naquilo. Aquilo pertence a Deus. E quando você devolve os seus dízimos, então você está honrando a Deus. E claro, Deus vai honrar você. O 15. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Este dia o Senhor teu Deus te manda cumprir esses estatutos e juízos. Guarda-os, pois, e cumpre-os com todo o teu coração, com toda a tua alma. O comentário daqui diz exortação à obediência imediata. Ao citar nesse dia, Moisés mostra que aquele era o dia da oportunidade daquelas pessoas. Há quem pense que sempre haverá tempo no futuro para arrependimento e mudança de vida. Mas o tempo oportuno se chama hoje. Podemos adiar decisões temporais e terrenas, mas é um grande perigo deixar para depois questões espirituais e eternas como a própria salvação. E aí eu destaco aqui, né? Cumpre-o de todo o teu coração, com toda a sua alma. Quer dizer, uma entrega total. Faça isso. Não olhando para aquilo que você deu e considerando muito, mas faça com consciência, com fé, determinação. Hoje declaraste ao Senhor no 17, que Ele te será por Deus e que andarás nos seus caminhos e guardarás os seus estatutos e os seus mandamentos e os seus juízos e darás ouvidos à sua voz. E o Senhor hoje te declarou que tu lhe serás por seu próprio povo, como te tem dito, e que guardarás todos os seus mandamentos, para assim te exaltar sobre todas as nações que criou, para louvor e para fama e para glória, para que sejas um povo santo ao Senhor teu Deus, como tem falado. E o comentário aqui diz: declaraste ao Senhor, em uma cerimônia solene semelhante ao casamento,
Israel aceitou os estatutos do Altíssimo e se comprometeu a lhe obedecer em tudo. Com isso, Deus tomou essa nação como seu povo para zelar por ela. De escravo a um povo eleito, assim o Altíssimo tratava os filhos de Israel. O fundamento dessa aliança era a fidelidade, firmada na obediência da alma em cumprir cada preceito sagrado e em ter o soberano como único Deus. Todas as condições haviam sido expostas e foram aceitas. Bastava honrá-las com sinceridade. Mas com o passar dos anos, Israel natural falhou. Por isso se originou uma nova aliança, um novo casamento entre Deus e Israel espiritual. A Igreja do Senhor Jesus. Quem assume esse compromisso com Ele deve se manter fiel dia após dia. E não apenas se entusiasmar com as suas promessas. Deus não se esqueceu do seu povo. Pelo contrário, é o povo que se esqueceu de Deus e se afasta dele porque não consegue se firmar nas coisas espirituais, porque ainda se sente atraído pelas coisas do mundo. Quando há um novo nascimento, quando a palavra de Deus ela nos faz nascer um novo ser, nós temos e passamos a ter prazer nas coisas espirituais, e aquilo que diz respeito ao mundo já não nos atrai mais, porque morremos. Por isso a necessidade de morrermos para esse mundo. Morremos juntamente com Cristo, então ressuscitamos juntamente com Cristo. E passamos a ter vida, porque Jesus prometeu essa vida. Vida e vida com abundância. Tá bom? Que Deus continue te abençoando. Manda esse vídeo para alguém. Vamos espalhar a palavra de Deus. Faz um comentário. Enriqueça esse vídeo fazendo o seu comentário. Dê o seu gosto também. Fique bem.